também eu me gloriarei, porque sendo tão sábios de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhe dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, eu confesso que fomos fracos demais para isso. Mas daquilo que outros têm ousadia, eu volto a falar como se fosse louco. Também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as... Vocês estão lendo? Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas um grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Amém. Senhor Jesus, nós te bendizemos, te adoramos. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que eu me esvazie e que só o teu Espírito Santo flua neste lugar. Flua, fale, cure, exorte, ministre, edifique, transforme, em nome de Jesus. Todo valente seja amarrado e anulado. Que os céus do Campo Limpo, que a quilômetros e quilômetros de distância, a tua glória, a tua voz possa ser ouvida. E este ambiente seja completamente selado pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória, aleluia e glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o preço do chamado. E eu estava ouvindo o que o Fábio ministrou na quarta-feira, falando sobre provação. E que provação, ela é necessária para que você seja aprovado. Pois não há aprovação, a aprovação é exatamente aquilo que é aplicado sobre cada ser humano. Para saber se você está aprovado para passar para o próximo nível da sua vida. Por isso, lembre também que o Fábio falou que há pessoas que ficam toda hora fugindo de provação. O que é uma provação? Provação é algo que é aplicado a você, mas não para que você seja reprovado. O interesse de Deus de aplicar a aprovação a cada um de nós não é para que sejamos reprovados, mas para que sejamos aprovados para viver coisas maiores.
É para que você seja habilitado e no tempo de provação você seja forjado e tenha uma história para contar, para que você sirva de testemunho, para que outros vejam aquilo que Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. E te digo mais aquilo que tenho falado e adoro o Senhor nas minhas orações. Deus é poderoso para fazer, não somente... quem aqui sabe que Deus é poderoso? Por que você sabe? Qual é a referência que você tem de saber que Ele é poderoso? Suponhamos que eu fosse um ateu e estivesse te questionando. Qual é a referência que você tem para saber que Deus é poderoso? Pois eu te digo ainda mais, Deus é poderoso além das nossas compreensões. Deus é poderoso não só naquilo que Ele já fez na nossa vida, e isso é maravilhoso, porque isso serve de referência para nós, para que a nossa fé seja avivada. E um dia, quando nós estivermos enfrentando provações e situações difíceis, nós possamos olhar para trás e saber que nós temos um Deus que fez e escreveu uma história da nossa vida. Amém? Mas Deus é poderoso para fazer. Ele não é só poderoso diante das coisas que Ele já fez na nossa vida. Ele é poderoso além da nossa compreensão. Ele é poderoso até mesmo diante das coisas que nós sequer já vimos, sequer passou na nossa mente. Isso que Ele é poderoso. Amém? Deus é poderoso para fazer coisas que ninguém nunca viu. Às vezes a gente fica pensando que já viu de tudo, que já viveu de tudo com Deus, que já, mas isso não pode. A gente fica muito limitado às nossas condições humanas, mas Deus é Deus que faz aquilo inaudito, o escondido, aquilo que ninguém nunca viu. A gente vê na história de Israel, nos livros, desde a época que o Senhor fez a criação. Você imagina que Deus criou os anjos e naquela altura do campeonato Deus falou assim: vou criar algo. E Deus já começa criando imagina que as letras. Pensa que quem já estudou física? É um trem bem difícil, né? A estrela que a gente está vendo, olha as coisas que Deus já fez. Pensa no poder de Deus. Viaja agora junto comigo. A estrela que a gente vê lá, ela está a milhões de anos-luz de distância da gente. E que a estrela que a gente está vendo lá, na verdade, ela está a milhões de anos, já morreu já, inclusive. É uma diferença de espaço-tempo. E Deus criou tudo isso. Aí você imagina que para viajar daqui, quantos anos é? Para viajar daqui para a Lua? Cerca de 90 anos, né? Pouco menos, né? Aí você imagina que quando Jesus foi batizado, o que aconteceu quando Jesus foi batizado? O céu, a Bíblia fala que os céus se abriram. E o Espírito desceu como uma forma corpórea de pomba, e a voz do alto atravessou os céus, e a voz foi ouvida dizendo: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Eu estou dizendo essas coisas para você entender que Deus é poderoso, além daquilo que nós já vivemos. E que passaremos a eternidade descobrindo e sabendo todos os dias o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é cheio de sabedoria, o quanto Ele é onisciente, o quanto Ele é onipotente. Porque Ele é Deus poderoso.
E diante deste Deus poderoso, eu queria falar sobre o preço do chamado. Pois quem nos chama é fiel para cumprir, é fiel para fazer, é fiel para sustentar, é fiel para dar as direções, é fiel para dar livramento, é fiel para fazer aquilo que ninguém nunca viu. Então, Ele nos chamou. E existe um preço desse chamado, porque todo chamado vai requerer um preço. A começar de que não é eu mesmo que me chamo, é Deus que me chama. Segundo o seu propósito que Ele escreveu no seu livro. Cada um que está aqui sentado ou de pé foi chamado por Deus para cumprir um propósito nessa terra. Para a sua glória, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja visto na terra. E se existe um chamado, existe um preço a ser pago. Na verdade, o que eu posso te dizer é que, na verdade, tudo nessa vida tem um preço. Sim ou não? Se a gente andar em santidade, tem um preço, um galardão, uma recompensa, tem um preço? Tem. Tem um preço para ser santo, não tem? Mas quem peca tem preço também? Qual é o salário? A morte. Mas quem anda em santidade tem um preço? Tem. A diferença é as colheitas e aquilo que cada um vai receber. Então, andar nessa vida achando que não vai pagar preço de nada, que não vai viver nada, que vai ficar, está enganado. Porque dura coisa é fugir da presença, é fugir do chamado, é fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque se eu e você fugirmos daquilo que Deus nos chamou para fazer, nós vamos viver uma vida fora do propósito de Deus. E se vivemos fora do propósito de Deus, existe um grande porém em tudo isso. Se eu e você vivemos fora do propósito de Deus, tudo aquilo que acontecer na minha vida e na sua vida vai ficar à mercê de tudo aquilo que pode acontecer com as pessoas da terra, de tudo aquilo que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas se tão somente nós perseverarmos e vivemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, e da nossa posição não sairmos, mas permanecemos diante daquilo que Deus nos chamou diante do Senhor, e fazendo com o cajado nas mãos, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, ainda que passe por qualquer dificuldade, ainda que passe por qualquer situação, o fato de você estar dentro do propósito de Deus, Ele te sustenta. Amém? Porque Ele sustenta aquilo que Ele designou como propósito. Ele sustenta. A gente vê vários exemplos de homens que Saul foi para a batalha e Deus havia dado uma ordem para ele. E porque ele não cumpriu, Deus não sustenta aquilo que está fora do seu propósito. E a vida de Saul a gente vê, né, no texto de 1 Samuel, a história, a trajetória de Saul até o final, capítulo 31 de 1 Samuel. O início de Saul começou muito bem, profetizando no meio dos profetas, ele foi revestido do poder de Deus, mas terminou no capítulo 31 com o suicídio, porque saiu fora do propósito de Deus.
O povo no Egito saiu do Egito e viu as maravilhas que Deus havia feito. E Deus tinha um propósito, uma aliança com aquele povo. Assim como tem uma aliança comigo e com você. E eu quero te dizer, Deus não volta atrás da aliança que Ele fez comigo e com você. Deus não volta atrás da aliança que fez comigo e com você. Só que o povo no meio do deserto começou a se bandear e a ir para um lado e a se desviar do propósito, porque o propósito era crer nas maravilhas, porque Deus estava sustentando aquele povo. No Deuteronômio capítulo 8, ele vai dizer: te fiz passar fome no deserto e sustentei com o pão para saber o que estava no teu coração. Se obedeceria, se faria e seguiria os meus mandamentos ou não. Então, Deus sustenta aquilo que Ele estabeleceu como propósito. E se você e eu estivermos dentro do propósito dEle, e não somente não fugirmos, aí vai ter um preço a ser pago, mas você estará debaixo da presença, debaixo do propósito dele, e quem está debaixo do propósito dele, pode o vento agitar, pode bandear para um lado para o outro, mas o Senhor te sustenta. O Senhor te sustenta. Sustentou Josué e Caleb, porque foram os únicos dois, junto com sua família, que continuaram firmes dentro do propósito, crendo. Sabe qual era o propósito? Deus levar o povo para a terra prometida, sim ou não? O que precisava no deserto? Por que Deus leva o povo para o deserto? Para provar o coração. Para tratar o interior. Porque Deus não ia levar o povo daquele jeito e fazer entrar dentro da terra prometida. E Josué e Caleb ainda quis, quando na conquista, quando estava diante de Hebron para Josué entregar a sua conquista, ele disse: estou ainda forte, e a mesma força que tinha antes, quando Moisés, servo do Senhor, você lembra que ele falou comigo, com você, a mesma força que eu tinha antes é a mesma força que eu tenho agora. Porque quem está debaixo do propósito, quem obedece o chamado, o Senhor até mesmo reveste de força, renova as forças, renova o vigor, renova a paciência, renova as forças, derrama poder, rejuvenesce, porque está dentro do propósito. Então, o que nós precisamos entender é que o chamado tem um preço, mas todo preço pago gera um fruto. Todo preço pago gera um fruto. Portanto, não fuja do teu chamado. E pior ainda, não faça. Não queira ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Não queira seguir os sonhos dos outros. Não queira ficar vislumbrado e querer fazer coisas grandiosas naquilo que Deus não te chamou para fazer. Tem gente que escolhe faculdade para fazer e vai por causa daquilo que dá dinheiro. Você tem que escolher até mesmo a faculdade segundo aquilo que, pensando já, Senhor, qual é o teu propósito? A grande falência, a gente vê muitos lugares, infelizmente, até mesmo igrejas, que acabam fechando. E eu não me alegro com isso. Mas muitos lugares acabam fechando, sabe por quê? Porque Deus não chamou, pelo menos não naquele tempo, e talvez nem chamou aquela pessoa para abrir aquele espaço. E talvez aquela pessoa nem tenha chamado de pastor. O Senhor nem a chamou para ser pastor. Chamou para ser missionário, para ir viajar o mundo todo e levar a palavra.
Ou talvez até chamou para ser pastor, mas não chamou para abrir aquele espaço. Por isso que não dá certo, muitas vezes. Porque Deus não tem uma palavra-chave. Por que muitas vezes situações da minha vida, pastor, não dá certo? Porque Deus não chamou você para fazer isso. Ah, mas então as situações da minha vida que está dando errado é porque Deus não me chamou? Não. É porque você precisa resistir. Diga assim, resistir. Você precisa perseverar. O chamado, muitas vezes, muitas situações, vai requerer de nós persistência. Persistência no joelho no chão. Porque tem coisa que você não vai resolver no bate-boca, no falatório, no diz que me diz, não, você vai resolver no joelho. Você vai resolver com a cara no pó. Porque Elias não ficou debatendo, discutindo. Elias, qual era o chamado de Elias? Qual era o chamado de Elias? Qual era o chamado de Elias? Tem gente aqui? Tem pessoas aqui? Ah, tá. Elias era um profeta. E Deus havia chamado ele com esse chamado. E Elias não ficou discutindo, porque Deus, meu Deus é o Deus. Não, porque você está seguindo a Baal. Não, aí fica aquele debate, né? Não. O que Elias fez? Ó, é o seguinte, você junta aí a tropinha de vocês, eu vou fazer aqui o meu altar, vocês fazem o altar de vocês. Vocês fazem aí, começa primeiro. Vai, estou dando esse boi para vocês. Vocês começam primeiro. E eu vou fazer aqui. E o Deus que responder com fogo, esse aqui é... Ponto. Vocês oram no seu Deus, eu vou orar no meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse aqui é Deus. Ponto final. Tem coisas que você não precisa ficar discutindo, você precisa resolver no joelho. Primeiro você se ajoelha e aquele que pode resolver responde. Amém. Que é esse primeiro preço que precisa ser pago, preço de oração. Sabe qual é o preço do chamado que você precisa pagar? Que todos nós precisamos pagar, e muitas pessoas tornam isso instintos da sua vida, preço de oração. Sabe o que é preço de oração? É o preço que você paga, que você ora agora, que você não vê a resposta amanhã, e você não desiste porque você não recebeu a resposta amanhã. Você continua perseverando até os céus se abrirem, até Deus responder. É até Deus responder. Ainda que seja, não é dessa forma, não vou fazer por aí, ponto. Não é desse jeito, vou te dar outra direção, ponto. É a resposta. Porque às vezes ele vai dar a resposta, muitas vezes você não está esperando, que nem é a resposta que você quer ouvir. Mas quem aqui tem chamado? Todo mundo. Não fuja. Porque todos, até a Célia que está ali, ela tem um chamado também. Porque sabe qual é o chamado da Célia? Às vezes a igreja está assim, de repente o Senhor toma ali a boca dela, aí a igreja acorda e entende que, opa, peraí. Então, se você tem um chamado, você precisa pagar um preço de oração. Porque Elias não ficou, como eu disse, ficou debatendo, discutindo. Vamos pro debate, não. Você fala, Deus que responder com fogo, esse aqui é Deus. Ponto. E Elias orou e clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo. Deus respondeu com fogo. Então, se Deus responde, se Deus é Deus que responde, por que então que você não tem recebido resposta na sua vida? Sabe por quê? Porque a gente acha que o céu é fast food. Já disse isso aqui. A gente acha que o céu é fast food. Fast food, você pede a comida,
Ainda acha ruim ainda se demorar aquele montaréu de gente para comer aquele fast food. Comida sem graça. Mas as pessoas se desesperam. Fila. Não vou dar nomes aqui, mas você vai no amarelinho vermelho lá. Fila. Certo? O céu não é assim. E quem paga o preço de oração, e que é necessário pagar, quem paga o preço de oração, enxerga o sobrenatural. Enxerga aquilo que ninguém pode enxergar. Porque enquanto muitos estão reclamando, tem alguém de joelho no chão, dobrado e falando com quem pode resolver. Enquanto muitos estão dormindo, tem alguém nas madrugadas, orando e clamando e levantando um altar de oração e de clamor diante do Deus vivo. Por que, pastor, muitas coisas sobre os sinais, os prodígios, as maravilhas, cadê? Porque não tem oração. Como que vai ter resposta se não tem clamor? Como que vai ter resposta se a gente ora agora porque não recebeu a resposta nem do jeito que queria ou do tempo que queria? A gente já desiste, já fraqueja, faz uma oração meia boca de 15 minutos e acha que é espiritual. Negativo, você precisa plantar os seus joelhos no chão porque a resposta é certo que virá. O teu chamado, você foi chamado, tem um chamado exclusivo, que independente do que Deus te chamou para fazer, aquilo que você vai fazer vai interferir no mundo espiritual e vai desfazer as obras do diabo. Porque cada chamado, independente do que você foi chamado para fazer, vai atingir alguém. Aliás, tem que atingir alguém, uma pessoa. E essa pessoa, ao ser atingida por aquilo que você está fazendo, o que vai acontecer? O inimigo vai ser frustrado. Então, no mundo espiritual, você está sendo reconhecido pela oração que você faz. Você está perseverando em oração por aquilo que... Quanto tempo de oração, quantos dias você já gastou, quantas vezes você já orou por isso que tem muitas vezes afligido a tua alma. Quantas vezes você já orou por esse problema, por essa situação no teu chamado. Então, é necessário pagar um preço de oração. É triste. A pior coisa que pode existir, uma das piores coisas que pode existir, é alguém que sobe no altar e não tem uma vida de oração. Vai falar o quê? Quem prega, quem ministra, quem canta, quem adora, não seja com a guitarra, com baixo, com bateria, com teclado, com qual instrumento que seja. Vai ministrar o quê? A palavra diz que Eliseu, ao profetizar, e naquela ocasião nunca tinha acontecido isso. Ele chama um tangedor, um tocador e fala, chama o tangedor e toca. E quando aquele tangedor começa a tocar, o ambiente espiritual profético é preparado e então ele passa a profetizar. Agora você acha, essa pessoa tocava e simplesmente tocava e não tinha intimidade nenhuma com Deus. Você acha que Deus se manifesta e derrama autoridade para quem não ora? Você quer muitas vezes autoridade, quer que muitas vezes situações malignas até que se levantam contra você,
Você quer ter autoridade, plante os teus joelhos no chão, porque tem muitas situações que ao você fazer e realizar, começar a realizar o teu chamado, ao você começar a fazer as coisas na casa de Deus, ao você começar a fazer as coisas até mesmo no teu trabalho e exercendo o teu chamado, muitas vezes trabalhando lá fora, você acha que o inferno vai ficar de boa e não vai se levantar contra você, só que se você tiver com os teus joelhos plantados no chão, o inferno vai ter que recuar, porque o inferno também reconhece e sabe aquele que tem uma vida de oração, sabe aquele a quem Deus derramou a autoridade. Os filhos de Seva lá em Atos apanharam daquele jeito vergonhosamente por aqueles demônios, porque eles não eram reconhecidos no mundo espiritual. Te pergunto, você é reconhecido no mundo espiritual? Muitas situações demoníacas têm se levantado contra muitos de nós que estamos aqui. E eu quero te dizer, a tua luta não é contra carne nem sangue. Se a tua luta não é contra carne nem sangue, como é que você vence? Você vence no mundo espiritual também. Segundo preço, renúncia. O chamado vai requerer muitas vezes uma renúncia da minha parte, da sua parte. Quantas vezes eu já deixei situações e deixei de ter o meu tempo com a minha esposa para atender casais, para atender pessoas, para ministrar uma cura, para orar, para fazer campanha na casa de pessoas, para que o Espírito Santo pudesse agir, mas muitas vezes houve renúncia. Muitas vezes houve renúncia. Às vezes tem pessoas que acham que chamado muitas vezes sombra e água fresca, não. É ficar viajando, é viver nos melhores... não. Requer uma renúncia. Isso pode até vir no futuro, mas primeiro tem que ter renúncia. Porque se não tem renúncia, sabe o que acontece? A gente fica preso e aquilo que nós um dia pudermos receber, as bênçãos e os frutos que um dia chegar na nossa vida, o Senhor nos abençoar, nós ficaremos presos àquilo que podemos receber. Você não pode ser preso a nada, nem a pessoa, nem aquilo que você receber, nem a dinheiro, nem casa, nem carro, nada disso pode te prender e pode te paralisar se você realizar o teu chamado. Nada, nem ninguém, nem pessoas, ninguém pode te impedir, ser um impeditivo, ser um empecilho para você realizar o teu chamado. Se existe alguma coisa que está te impedindo de você realizar o teu chamado, vai orar e vai pedir a direção para o Senhor. Para que isso ou seja tirado ou você possa renunciar e abandonar. O que o Senhor disse para Abraão? Sai da tua casa, da terra do teu pai, da casa da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Renúncia, teve que sair do conforto e daquilo que ele estava acostumado a viver. Só que tem uma coisa. Quando você renuncia, acontece exatamente o que aconteceu com Abraão. Ele saiu da terra da parentela e foi para um lugar que ele nem sabia para onde ele ia. Só que ele viveu aquilo que ele nunca pensou que ele viveria. Porque um homem de 99 anos ter um filho é aquilo que Deus nunca havia feito. Porque a quem renuncia e quem tem uma vida de renúncia, quem dentro do seu chamado renuncia e muitas vezes deixa muitas coisas por amor ao Senhor, vive aquilo que ninguém nunca viveu. Terceiro, preço de obediência. O vento sopra e não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E quem é nascido do Espírito não fica discutindo, não, eu vou para cá, eu vou para cá. Não, o Espírito sopra. O Espírito sopra. O Espírito te diz o que fazer, o Espírito te diz aonde ir,
o Espírito te diz o que dizer, o que falar. É Ele quem conduz. Às vezes, muitos de nós deixamos de fazer o que Deus nos chamou. Sabe por quê? Porque a gente acha que é a gente que vai falar. A gente acha que é a gente que vai fazer. A gente acha que é a gente que faz com a força do nosso braço. Não. Não é nem eu e nem você. É o Deus Criador dos céus e da terra que habita dentro de mim e de você. É Ele que faz, é Ele que age, é Ele quem dirige, é Ele quem fala através de mim e de você. É Ele quem conduz. E às vezes o preço da obediência, você vai ser guiado e vai ser conduzido, e o Senhor vai te direcionar a fazer coisas que muitas vezes você não quer fazer. Só que pela obediência, você, ao fazer, você vai viver coisas que ninguém nunca viveu. O texto que nós lemos, que eu usei apenas para ilustrar aquilo que nós estamos falando, a gente viu um homem que, pelo amor de Deus, alguém aqui viveu metade do que esse homem, apóstolo Paulo, viveu? Alguém que já foi açoitado por amor a Cristo? Alguém já viveu naufrágio? Alguém recebeu uma quarentena menos um? Aquelas prisões, os romanos eram cruéis. Os romanos eram cruéis. E a maneira como eles tratavam eles nas prisões eram horríveis. E todo o preço que ele pagou, ele disse, se alguma coisa tem que ter prazer, que eu me glorie nas minhas fraquezas. Porque ele mesmo diz, diga ao fraco, eu sou forte. E a mesma pessoa que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus não se aperfeiçoa na minha fortaleza, naquilo que eu posso, naquilo que eu consigo, naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço, naquilo que eu consigo, segundo aquilo que o meu poder, não sei o quê. Não, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu não posso, é quando eu não tenho, é quando eu olho e não vejo nada, é quando eu olho e não vejo possibilidade alguma, é quando eu olho e falo assim, não tem como. Aí Deus vem, entra no cenário e enche você de poder, e envia o recurso, e envia o livramento, e envia a perna de escape, e dá a direção, e abre os caminhos aonde não tem, porque Ele é Deus. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza mesmo. Por que na nossa fraqueza? É para nos mostrar que não é da gente que faz, não é quando a gente pensa que pode alguma coisa, não. É quando Ele faz, é quando Ele faz, quando Ele dá a direção. E quando Ele dá a direção, pode não ter possibilidade nenhuma de fazer aquilo que Ele está te direcionando. Ele vai se encarregar de enviar suprimento, de enviar livramento, de enviar escape, de enviar o recurso necessário para fazer tudo aquilo que era necessário. Tudo aquilo que é necessário. Neemias foi construir aquele muro, os muros de Jerusalém. Neemias, o próprio Neemias, tinha recursos dele mesmo para construir aquele muro? Reconstruir? Tinha ou não? Não. Mas Deus enviou? Enviou ou não enviou? Enviou. Esdras tinha condições e recursos para reconstruir o templo? Que foi reconstruído? Não. Dele mesmo? Não. Mas Deus não enviou o recurso? E quiseram até paralisar a obra? Mas Deus não enviou o recurso? Sim ou não? E por que muitas vezes você fica duvidando e achando que você fica fazendo conta com Deus?
Você fica fazendo conta e falando, mas não dá, porque segundo o que eu estou vendo aqui, não dá. Mas Deus não faz até mesmo quando não dá para mim e para você. Deus não depende de nada, Deus não depende de recursos humanos, Deus não depende da sua inteligência, da sua capacidade para fazer aquilo que Ele te mandou fazer, para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Ele tem poder, há um recurso ilimitado nos céus, há uma fonte inesgotável de suprimento de recursos dos céus. Amém? Portanto, não resista ao teu chamado. Não resista àquilo que Deus te chamou para fazer. Não queira parar na barriga de peixe, porque você resistiu ao chamado. Já pensou? Você passar 3 dias, você imagina as condições precárias de você viver 3 dias dentro da barriga de um peixe. Aí eu te pergunto, como que dorme dentro da barriga de um peixe? Ele passou 3 dias, a Bíblia fala isso. Como que se dorme dentro da barriga de um peixe? Me explica. Como que come dentro da barriga de um peixe? Os restos que caem lá dentro da barriga. Como que se faz as necessidades dentro da barriga de um peixe? Eu falando isso, você nunca parou para pensar essas coisas, né? Como que se faz isso? Pois é. Foi necessário para que ele... E aí Deus vai e joga ele, lança ele para o lugar de rota, a rota da qual ele nunca deveria ter saído. Não saia da rota que Deus te colocou. Não saia do caminho que Deus te colocou tão somente. Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Então, se disponha. Pega a tua espada na mão. Pega as tuas armas espirituais, se revista da armadura do Espírito, em nome de Jesus, se apronta para a batalha, porque você está nesse chamado, vai ter afronta, o inimigo vai se levantar para querer te paralisar, mas Deus é poderoso e Ele é valente de guerra, que vai à tua frente, à minha frente na batalha, e Ele nos sustenta. Amém? Vamos nos colocar de pé. Você pode não estar dando crédito nenhum na palavra que está sendo ministrada, mas eu sei o que Deus me ministrou. Você pode até não crer no que está sendo ministrado, mas eu creio por você. E eu, por crer naquilo, o que Deus me mostrou, o Senhor vai fazer só para te deixar de boca aberta, porque eu creio e eu sei que Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias e te mostrar que Ele não depende de você, Ele não depende dessas contas. Você está fazendo continha na calculadora para saber e para fazer, mas não dá por causa disso, porque a conta não fecha. Deus não faz aquilo que a tua conta fecha, Ele faz segundo o seu poder, porque há um suprimento inesgotável do céu. Oh, aleluia! Você acha que Deus depende de conta? Você acha que Deus depende do teu conhecimento para fazer alguma coisa através de você? O que dizer acerca de Pedro, então, que era um homem iletrado, que inclusive a carta, as duas, primeira e segunda Pedro que escreveu, ele foi ditando e quem escreveu foi Silvano. Mas está lá, primeira e segunda Pedro. Homens iletrados, e Deus usou. Deus usou ou não usou? Usou. Foi um empecilho para Deus usar e realizar o chamado na vida de Pedro? Não. Porque quem faz é Deus. Amém. Então somente não apague a lâmpada, porque tem gente que está com a lâmpada apagada aqui
E o chamado está já se esvaindo, igual, sabe, o suco que derrama, e aí não tem mais como catar, né? Não tem como mais catar, tá vai escorrendo pelo rabo. Pois eu quero te declarar uma palavra profética. Em nome de Jesus, o Senhor vai começar a te acender, a te reerguer, a te reerguer nessa noite, em nome de Jesus, para que você saiba que Ele é Deus poderoso. Em nome de Jesus, levante suas mãos aqui. Em nome de Jesus, levanta a tua mão. Em nome de Jesus, eu ministro uma palavra de autoridade na tua vida, para você realizar o teu chamado. Eu ministro uma palavra de suprimento abundante na tua vida, suprimento, recursos para você realizar. Não é ficar pagando de bonito, não. É para você realizar o chamado. Esse recurso, esse suprimento, é para você realizar o chamado daquilo que Deus te chamou para fazer, antes mesmo do ventre da sua mãe. E você está achando que Deus te chamou, que você vai se sentir realizado segundo aquilo que você já planejou, segundo aquilo que você já botou em calculadora, em caderninho de planejamento. Deus te chamou antes mesmo do ventre da sua mãe para realizar e para dizer as boas novas do Senhor. Remanecendo carabás. Receba autoridade para realizar o teu chamado. Receba autoridade em nome de Jesus, receba poder. Poder de Deus para fazer o sobrenatural, porque você vai, pisa o pé, vai realizar o chamado, mas o quem faz é aquilo que é o sobrenatural da tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rayara, eu declaro sobre a tua vida, naquilo que você se sente incapaz, naquilo que você se sente menosprezada, naquilo que você se sente pequena, naquilo que você acha que você não é nada. Ele é tudo na sua vida. E Ele enche a tua boca. Então somente abre a tua boca, porque Ele vai começar a encher por esses dias, em nome de Jesus. Ou você fala que é pequena, mas fala que é pequena na presença dEle. Não fica dizendo, eu sou pequeno, eu sou um gafanhoto para a torta direita, não. Diga só na presença dEle, Senhor, eu sei que eu sou assim, mas o Senhor é tudo na minha vida, e Ele vai te enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, em nome de Jesus. Aleluia. Receba o poder de Deus. Receba em nome de Jesus. Dona Margarida, a senhora não está orando por gente enferma, por quê? Em nome de Jesus. Então somente creia naquela mesma palavra que foi dita já há um tempo atrás, em nome de Jesus, vai usar para curar, em nome de Jesus, porque quem faz é o poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Então somente receba da parte do Senhor, receba em nome de Jesus. E o Senhor joga, enquanto não vê, eu declaro a mesma palavra. A palavra de Deus não volta, não tem desvio, não tem rota de fuga. A palavra é a mesma, a autoridade na tua boca. Aleluia. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gabriel, Deus continua o mesmo. Deus é o mesmo. Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar. Então somente vá buscar a Ele com os teus joelhos. Vá quebrantar o coração. Achegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros.
Aleluia. Você que nos assiste, receba da parte do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer sem os teus recursos. Ele é poderoso para fazer sem nada do que está na tua mão e usar outra coisa completamente diferente de tudo aquilo que você já viu. Porque Ele é Deus poderoso e é Deus que faz, e é Deus que a sua palavra não tem desvio, a palavra dele é certa, ela se cumpre e a palavra dele é poderosa para trazer transformação. Deus te abençoe. Glória a Deus, você acabou de receber uma palavra, feche os seus olhos e comece a orar.